Boa noite, nós somos os primos e amigos que amam a Deus. Nós começamos com um pequeno grupo de primos que estavam todos em outros lugares, em outros países, e começamos assim com o motivo de unir a família. Porém, foi muito mais, muito mais. Deus fez algo especial em nossas vidas. E hoje nós temos uma motivação maior, que é levar o Evangelho, as boas novas de Cristo para todos. E nós formamos um grupo agora no YouTube e essa semana será uma semana muito especial. E hoje nós teremos o pastor Vinícius falando sobre a descendência de Abraão. Fique conosco. Se pedires com fé, o Senhor vai te atender. Se buscares de todo o teu coração, Ele vai inclinar os teus ouvidos, ouvir o nosso clamor, e Ele nos atenderá. Acredite, adore ao Senhor. Se eu orar, receberei o teu poder. Receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas,
quando permitimos que o Senhor entre em nossa vida, realize o que Ele quer realizar, a transformação é real e verdadeira. Peça do Senhor: Senhor, entre em meu ser, transforma, me purifica, tira de mim todo egoísmo, todo orgulho. Suplique do Senhor, permita que Ele o transforme. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Nos purifica, Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Canta com a gente, vai! Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Aleluia. Amém. Boa noite, amigos. Nós que estamos vivos, estamos passando pelo momento mais difícil que você e eu já temos passado em toda a nossa vida até agora, porque muitos estão morrendo, muitos estão sofrendo, muitos estão com medo e muitos não sabem o que fazer. Uma pessoa procurou a Sueli hoje,
que é uma das líderes desse projeto, a Rafaela, lá de Cariacica. E ela tem um pedido muito especial de oração para fazer, e ela pediu a nossa ajuda. Ela teve o vírus, ela foi entubada, ela respira por um pequeno buraco aqui no pescoço, e agora tem que fazer uma cirurgia, mas há um risco de vida, e ela está com medo, e nós vamos orar por ela. Eu vou orar por ela agora, mas à noite, antes de dormir, eu gostaria de pedir que você fizesse o mesmo. Senhor Deus, ao virmos ao teu trono de graça, para te louvar, para te honrar, para te glorificar, para te pedir perdão, nós estamos vindo também para orar pela Rafaela, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor possa perdoar os pecados dela, mas que o Senhor possa usar os médicos que vão fazer esta cirurgia nela, Senhor. E que ela possa voltar a ter uma vida normal e que ela possa viver para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui nessa noite também para ouvir a tua palavra. Que o mesmo Espírito Santo que usou o pastor Vinícius nas noites anteriores para falar aos nossos corações, possa se apossar dele novamente. E que nós, ó Pai, tenhamos mentes abertas, claras, para escutar a tua palavra e para viver o que vamos aprender. Pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem com você? Chegou a nossa hora de estudar a palavra de Deus. E sabe, quero perguntar uma coisa para você. Você já brincou alguma vez de imitar alguém? Vamos brincar, Ana Clara, de imitar alguém? Ana Clara vai me ajudar. Vamos combinar assim, você também vai brincar, tá bom? Agora, eu vou fazer alguns gestos e você vai ter que imitar bem certinho o que eu tô fazendo. Combinado, Ana Clara? Combinado. Então vamos lá, hein? Você também aí em casa, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Já! Deixa eu conferir. Tô fazendo um olhão pra conferir aí, hein? Pronto, agora já pode parar. Combinado? Obrigada, Ana Clara. Você me imitou bem. Acho que o pessoal aí de casa também. Sabe por que a gente tá brincando de imitar? E depois você pode continuar a brincadeira com seu papai e com a sua mamãe aí. Porque eu quero contar pra vocês, sabe, Ana Clara? Uma história que está na Bíblia de alguém que foi um excelente imitador. De quem que eu tô falando? O nome dele era Enoque. Isso mesmo, obrigada, Ana Clara. Enoque. Enoque era tão bom imitador. A Bíblia diz que ele imitava tão bem, mas tão bem a Deus. Tudo que Deus fazia, Enoque procurava fazer. Deus é bondoso, né? Enoque era bondoso também. Deus é um amigo. Enoque procurava ser um bom amigo. Deus é perdoador. Enoque procurava perdoar as pessoas. Tudo o que Deus fazia, Enoque ficava também tentando fazer. Igual a Ana Clara tá tentando aqui. E Enoque era tão bom imitador, mas tão bom imitador, de Deus, que ele ficou tão amigo de Deus, mas tão amigo, que sabe o que aconteceu? Um dia, Ana Clara, Deus pegou Enoque e levou Enoque para morar lá no céu com ele, de tão amigo que Enoque ficou de Deus. Quero contar para você e para Ana Clara o segredo de Enoque. Olha, o segredo de Enoque está aqui na Bíblia, no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o segredo de Enoque. Enoque escondia a palavra de Deus no coração. Sabe o que isso significa? Você também pode esconder a palavra de Deus no coração, né, Ana Clara?
significa que a gente tem que estudar a Bíblia só uma vez por semana, Ana Clara? Não, tem que ser todo dia, estudando a lição, lendo o devocional e lendo os versinhos da Bíblia. Como o verso diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Excelente! Quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, a gente começa a imitar tão bem a Deus. E a gente vai se preparando tanto para ser um bom imitador de Deus, que aí vai chegar o dia que Deus vai fazer o que com a gente? Levar nós para morar lá no céu com Ele, bem pertinho. Isso, Ele vai levar a gente para morar no céu com Ele. Seja um bom imitador de Jesus. Eu sei que não é tão fácil assim, mas Deus prometeu nos ajudar. Vamos pedir a Ele força e ajuda dEle para que a gente possa imitar bastante Ele em tudo na nossa vida. Vamos pedir? Vamos fechar os olhos? Vamos lá, bem reverentes agora, ó. Fecha os seus olhos, passa o zíper e nós vamos orar. Vamos lá? Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais essa noite que nós estamos aqui juntinhos. Faça que nós sejamos bons imitadores do Senhor, para um dia morar bem pertinho do Senhor lá no céu. Cuida de nós e nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana Clara, amanhã a gente encontra nossos amiguinhos de novo, né? Deus abençoe você. Até amanhã. Super legal essa historinha, hein, crianças? Que oportunidade maravilhosa estamos tendo essa semana de adorar mesmo em casa. Você acredita no poder da oração? Eu acredito, por isso estamos orando pelo seu pedido. E hoje vamos orar em prol do nosso irmão Moacir Carlos, que Deus possa restabelecer a sua saúde. Hoje o abraço vai para o pessoal do Clube dos Bravadores Marechal Rondon, que acompanhou a mensagem ontem conosco. Também tivemos a Renata Feitani, Claudecir, Regina Felipe, Mirna, Wilson Amorim, Lucas Westphal e Tiago Bragança. Continue comentando aqui embaixo, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, ative o sininho e compartilhe. Agora vamos nos preparar para ouvir mais uma mensagem poderosa. Enquanto escutamos essa música, vamos abrir nosso coração para receber a bênção de hoje. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente
adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Esta é a semana de oração com os olhos no céu e hoje Deus tem mais bênçãos para todos nós. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre família. Todos nós temos família e são assuntos tão importantes, né, que envolvem a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar e os planos de Deus. Antes de abrirmos a palavra de Deus, mais uma vez, quero convidar você a fechar os olhos para buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fala poderosamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão desta noite está no Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler os versículos 31 e 32. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta ao longo da pregação, porque ela vai ser muito importante para entendermos o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Diz o texto de João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que esse texto tem a ver com família? Você pode estar se perguntando nesse momento. Em geral, usamos essa passagem para comprovar a importância da verdade, das doutrinas bíblicas e ajudar as pessoas a compreender um pouco mais a respeito do plano de Deus em suas doutrinas na palavra dele. Porém, eu digo a vocês que esta passagem, embora seja correta a aplicação dela em relação às doutrinas, ela está associada diretamente a um contexto de família. Exatamente. Aqui, Jesus está num debate com os fariseus que estão o acusando de não serem o Filho de Deus, de não ter a verdade e não aceitam os pronunciamentos verdadeiros que Jesus estava fazendo. Então Jesus diz para eles que quem permanece na palavra dele é verdadeiramente seu discípulo. E ele arremata a frase: e quem conhece a verdade é liberto pela verdade. Neste ponto da passagem, Jesus acrescenta o tema da escravidão e os seus oponentes ideológicos percebem claramente isso e eles respondem no versículo 33:
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, e sereis livres? Observem que aqui, eles, ao tentar refutar a verdade que Jesus está dizendo, da necessidade que eles têm de liberdade, eles usam de uma mentira. Eles dizem, jamais fomos escravos. E é uma coisa muito óbvia que os descendentes de Abraão foram escravos algumas vezes, em especial no Egito, 430 anos de escravidão, depois exilados em Babilônia num regime similar à escravidão, e depois disso eles foram passando debaixo de domínios imperiais, servindo a esses domínios, não exatamente como escravos, mas não eram verdadeiramente livres do ponto de vista político. Porém, aqui eles dizem, somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos. Observe que Jesus diz no versículo 32 que quem conhece a verdade é liberto pela verdade. Então, eles aqui estão mostrando claramente que eles precisam dessa libertação porque eles mentem a todo momento, inclusive a respeito da sua família ou da sua ascendência, da ascendência abraâmica, dizendo que nunca foram escravos. Porém, no versículo 34, Jesus situa o debate no âmbito mais profundo, mais espiritual e não geopolítico, conforme eles estavam querendo propor. Jesus diz no versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Observe o que eles estão dizendo aqui, o que Jesus diz para eles aqui. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Jesus não está falando da escravidão servil de um homem para outro homem ou de um povo para outro povo. Jesus está falando aqui da escravidão do pecado. E nesse momento, Jesus situa o debate a respeito do pecado e da escravidão do pecado em termos práticos. Todos nós sabemos que nós somos pecadores inerentemente, isto é, nós nascemos com uma natureza pecaminosa desde que Adão e Eva pecaram. Essa é uma condição inata do ser humano. Porém, Jesus não está se referindo a isso quando está falando da escravidão do pecado. Ele diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus está dizendo que há uma distinção entre a natureza pecaminosa com a qual todos nós nascemos e os atos que nós cometemos, os atos pecaminosos que nós cometemos a partir da nossa escolha de cometer esses pecados. E Jesus está dizendo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus diz no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus aqui apresenta qual é o segredo para a liberdade do pecado ou da prática do pecado. Jesus diz que o segredo é a verdade que liberta, e o Filho, que é a encarnação da verdade. Jesus é o Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus que se fez homem, é a palavra de Deus encarnada. Então aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador e fazem da palavra de Cristo a base de sua vida, esses recebem libertação do poder do pecado. Porém, os judeus estão dizendo aqui, nós não somos escravos porque nós somos descendentes de Abraão. Observe que aqui eles estão usando assim uma arrogância espiritual muito grande, um orgulho nacional, não é? Nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. E eles estão falando de uma escravidão servil e nesse sentido eles estão usando o expediente da mentira, mas Jesus, conforme eu disse, situa o debate no âmbito espiritual e diz que aqueles que cometem pecado eles são escravos do pecado. E aqui, nesse momento, já começa a aparecer os pecados desses oponentes de Cristo muito claramente. O primeiro pecado é a mentira, e eles evidenciam aqui que são escravos desse pecado porque precisam recorrer a ele, o pecado da mentira. Jesus diz no versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui duas coisas muito importantes no verso 37. Primeiro, Jesus reconhece que eles são de fato descendentes de Abraão. Porém, Jesus diz, vocês, mesmo sendo descendentes de Abraão, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Aqui Jesus acrescenta um outro pecado que ele identifica no perfil de seus oponentes ideológicos nesse discurso. Além de serem mentirosos, Jesus diz que eles têm desejos assassíneos. Eles são mentirosos e são assassinos. Logo, Jesus está provando a sua tese de que eles são escravos
sim, do pecado e que, portanto, precisam conhecer a verdade para serem libertos dela. Isso nos ensina claramente que todos nós, com as nossas tendências para o pecado, com os nossos atos pecaminosos, nós precisamos urgentemente de um antídoto contra o pecado e contra as práticas do pecado que nós desenvolvemos na vida. E Jesus identifica qual é esse antídoto, qual é esta vacina, e esse antídoto, essa vacina, é a sua palavra. E quem conhece a palavra de Deus recebe poder para resistir ao pecado e ao diabo. Jesus diz no versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Observe que eu disse a vocês que a mensagem dessa noite é sobre família. E Jesus está dizendo que os judeus são mentirosos e são assassinos porque eles veem as coisas e eles imitam o pai deles. E até esse momento, claramente, o pai dos judeus é Abraão. Eles mesmos dizem, somos descendência de Abraão. Depois Jesus diz, bem sei que sois descendência de Abraão. No versículo 39, eles respondem, enfatizando a paternidade abraâmica deles. Nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Observe que o debate aqui é bem familiar. Eles estão tentando provar que são livres e associam sua suposta liberdade à nobreza de sua origem, isto é, a Abraão. Jesus está reconhecendo que eles são filhos de Abraão, mas está dizendo para eles que o fato de eles serem filhos de Abraão não os identifica plenamente com Abraão, porque Jesus diz no versículo 39, Jesus diz a eles no versículo 39, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, de fato vocês são filhos de Abraão, mas vocês não estão agindo como Abraão agiu. O que Jesus está dizendo aqui é que não interessa a nossa origem, não interessa a nossa família, não interessa a nobreza de nossos familiares e de nossos antepassados, não interessa o nosso nome e sobrenome. O que é mais importante é o que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, e Jesus está dizendo isso para eles. Pratiquem as obras de Abraão. E no versículo 40 ele diz, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Observe que Jesus está falando de dois pecados graves que eles estão cometendo aqui. Eles são mentirosos, e ele diz que Abraão não procedeu dessa maneira. E eles dizem e Jesus está dizendo que eles são assassinos, e Jesus diz, Abraão não procedeu dessa maneira. Porém, eu quero chamar sua atenção para um detalhe muito importante que envolve este debate entre Jesus e os judeus. Se você der uma olhada no livro de Gênesis a respeito de Abraão, você vai constatar que Abraão, ele tinha problemas vinculados com esse debate aqui. Por exemplo, se você for a Gênesis 12, versículo 20, você vai encontrar o patriarca Abraão mentindo. Ele foi ao Egito e os egípcios acharam sua esposa bela. E o que ele diz? Ela não é minha esposa, é minha irmã. Mentiu Abraão. Se você for ao capítulo 20 de Gênesis, você vai encontrar Abraão na terra dos filisteus. E os filisteus gostaram de novo da sua esposa, que já era idosa, mas continuava bonita. Com medo de perder a vida por conta da beleza dela, Abraão diz para o rei filisteu que Sara é sua irmã. Mentiu de novo. Quando aquele rei foi punido por Deus por ter tomado a esposa de Abraão sem saber que era a esposa dele, o rei perguntou, por que você fez isso comigo, Abraão? E sabe o que Abraão respondeu? É muito interessante. No versículo 27 do capítulo 20 de Gênesis, ele diz, eu sempre fiz isso. Observe que Abraão peregrinou por toda a Canaã durante muitos anos. E ele diz, todas as vezes em que eu chegava a um lugar em que as pessoas olhavam para minha esposa, eu dizia para eles que ela era minha irmã. Observe que o texto está revelando que Abraão tem um problema com a mentira. Abraão tem um problema de recorrer constantemente à mentira em sua biografia. Olha que interessante. Os judeus, séculos depois, estão debatendo com Jesus e estão dizendo, nós somos descendência de Abraão.
E Jesus não nega que ele seja um descendente de Abraão. E Jesus está os acusando de 2 pecados, da mentira e do assassinato. E Jesus diz, de fato, vocês são assim porque vocês viram isso em seu pai, no pai de vocês. E o pai deles até esse momento, o pai humano deles até esse momento, a quem eles estão se referindo é exatamente Abraão. Isso sugere que eles estão herdando a natureza e as tendências de Abraão e estão desenvolvendo pecados a partir dessas tendências que foram comunicadas a eles geração após geração. Isso significa, meus queridos amigos, que existem pecados que estão presentes em nossa família transgeracionalmente. Os pecados que são compartilhados de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e vai alcançando gerações e mais gerações. Se nós fizéssemos genogramas de nossas famílias, genogramas são mapas, espécies de árvores genealógicas que identificam tendências comportamentais dos familiares, de nossos familiares, nós iríamos perceber que muitas de nossas tendências, de nossos hábitos, de nossos vícios, eles estão presentes em nossa família há muitas décadas, há séculos, podemos dizer assim. Porque os pecados são compartilhados familiarmente, são transferidos geneticamente e por ensino e por exemplo. Os filhos vão replicando comportamentos nocivos e positivos dos pais. Isso é uma tendência. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, o pai de vocês, a quem vocês estão cheios aí de orgulho, se referindo a ele como o nobre Abraão, de fato tem problemas que eu estou identificando em vocês agora. O problema da mentira. E Abraão visivelmente tinha essa tendência porque ele desenvolveu esse hábito e essa prática e em muitas das situações ele mesmo reconhece isso. O outro pecado aqui que Jesus atribui a Abraão é o pecado do assassinato. Isso vai parecer um pouco estranho a vocês, mas se você olhar um pouquinho a vida de Abraão, você vai perceber que Abraão era um homem dado à violência e à guerra. Um exemplo disso é quando ele vai defender seu sobrinho Ló, no caso da guerra de Sodoma, e o texto descreve Abraão agindo de forma muito forte, muito violenta e brutal até para defender o seu sobrinho, o que evidencia uma natureza agressiva de Abraão. Claro que naquele momento foi usada para algo positivo, a defesa de um interesse justo, mas revela algo muito importante da personalidade, da inerência e das tendências de Abraão. Abraão era um homem violento em termos potenciais. Um outro exemplo claro disso é Gênesis capítulo 22, quando Abraão ele vai sacrificar seu filho Isaque. Você deve estar pensando, mas foi Deus que pediu para ele sacrificar Isaque. E é verdade. Mas Deus não pede coisas para as pessoas que as pessoas não podem fazer. Deus não pede algo para nós que nós não temos condições de fazer. Não é toda pessoa que tem um desenvolvimento mental suficiente para tirar a vida de outra pessoa. Isso requer uma complexidade e uma especificidade de personalidade. E me parece que Abraão, ele tem essa competência porque diz o texto que ele tomou a decisão de matar o filho. Mesmo que acreditasse que o filho fosse ressuscitar, ele estava decidido a encravar um punhal no peito de seu filho. Isso revela uma mente potencialmente assassina. Isso é muito interessante, pensarmos nessa perspectiva a respeito de Abraão. Ele estava fazendo alguma coisa que Deus estava mandando. Porém, aquilo revelava algo a respeito de sua personalidade e de suas tendências. Quando ele levantou o punhal, o ímpeto assassino tomou conta da sua mente, a tal ponto que Deus teve que bradar do céu para impedir que ele cometesse aquele ato. Isso é muito interessante. Abraão é um homem que tem tendências para a mentira e para o assassinato. E ao que parece, Jesus está identificando essas duas tendências em seus descendentes milênios depois, e está tentando abrir os olhos deles para a necessidade de se libertarem do poder dessas tendências na vida deles, mas eles estão relutantes e estão cheios de orgulho em relação à sua origem. Se você acha que as tendências de mentira e assassinato pararam em Abraão, você está enganado. Você sabe que o filho de Abraão é Isaque. Se você for ao capítulo 26 de Gênesis, por exemplo, no versículo 7, você vai encontrar o patriarca Isaque na terra dos filisteus, aquela terra em que seu pai peregrinou anos antes, na qual ele disse
que Sara era sua esposa. Quando chegou àquela terra, os homens filisteus, uma geração depois, olharam para a esposa de Isaque e a desejaram. E ele, com medo de perder a vida, à semelhança de seu pai, disse para eles que ela também é sua irmã. Isso mostra que a tendência à mentira de seu pai, ela foi transferida também para o filho, e o filho manifesta o mesmo problema. Se você acha que a tendência à mentira ficou em Isaque, você está enganado. Quem foi o filho de Isaque? Jacó. Lembra que Jacó mentiu para o próprio pai, no caso da bênção da primogenitura, estão se lembrando disso? Jacó se vestiu de Esaú e quando o pai perguntou, quem é você, meu filho? Ele disse, eu sou Esaú, o teu primogênito. Se você pensa que a mentira parou em Jacó, você está enganado. Você se lembra que Jacó é pai de 12 filhos e pai de José. Lembram que os filhos de Jacó, sob a liderança de Judá, venderam José para o Egito e disseram para o pai que encontraram uma capa ensanguentada que provavelmente significava que José, o filho de Jacó, havia sido devorado por uma fera selvagem. Observe, Abraão, tendência com a mentira, Isaque, tendência com a mentira, Jacó, tendência com a mentira, e Judá e seus irmãos com a tendência com a mentira. E nós poderíamos ir longe com essa linha mentirosa que perpassa toda essa família. Mas e o problema da tendência para o assassinato que Abraão parece manifestar lá em Gênesis 22, por exemplo? Me parece que essa tendência pula Isaque. Algumas tendências elas pulam determinadas gerações. Porque Isaque é descrito na Bíblia como uma pessoa pacata. Porém, ela alcança os 2 filhos de Isaque. Observe que Esaú é um homem guerreiro, é um homem violento. Lembra do episódio que ele estava se dirigindo para ferir Jacó com 400 homens? Nesse mesmo episódio, na noite em que Jacó estava muito angustiado, é dito que o próprio Cristo apareceu para confortar Jacó, lá no Vale do Jaboque. Porém, Jacó interpreta aquela aparição de Cristo como se fosse um inimigo, e a Bíblia diz que ele lutou violentamente com o próprio Deus e venceu, o que sugere que ele era um homem forte, agressivo e violento, com bastante competência para se autodefender por meio da força física, revelando uma natureza bastante agressiva, a ponto de Deus ter que agir milagrosamente, fazendo um ferimento em sua coxa, para que ele entendesse que ele não podia continuar lutando. A agressividade não para em Jacó. Lembra de seus 2 filhos, Simeão e Levi, que mentem para os siquemitas e depois dizimam a tribo siquemita por conta da violação de sua irmã Diná. Observe que esses pecados, tanto da mentira quanto da agressividade, da violência, estão transgeracionalmente sendo transferidos de pai para filho na família de Abraão. Porém, o que a gente encontra aqui, nesta passagem de João capítulo 8, é que Jesus está dizendo para os descendentes de Abraão aqui, que existe uma diferença entre tendências pecaminosas e prática do pecado. Isso é uma coisa que é muito importante, que nós precisamos saber como indivíduos, para pensar nisso em relação à nossa família e os nossos filhos e aos nossos antepassados. O fato de haver uma tendência em uma família não significa que as pessoas que são herdeiros dessas tendências precisam praticar esses atos, ou os atos que essas tendências evocam. Existe uma diferença entre ter tendência e praticar ou dar vazão àquela tendência. Naturalmente, ter uma tendência para determinada coisa será uma tentação maior para a prática daquele pecado. É por isso que Jesus disse que existe um antídoto contra a tendência do pecado, e o antídoto é a palavra de Deus. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Existem famílias em que fortemente existe uma tendência ao alcoolismo. O fato de essa família ter vários alcoólatras e essa tendência estar presente e haver uma ênfase nesse comportamento não significa que todas as pessoas precisam desenvolver esse vício. Algumas pessoas podem se libertar desse vício pelo poder da palavra de Deus. Aliás, as pessoas podem se libertar
desse vício pelo poder da palavra de Deus, se assim desejarem. Existem famílias que visivelmente têm a tendência para o pecado da impureza sexual. Muitos divórcios, muitos adultérios, e existe um clima luxuriante de lascívia muito forte em determinadas famílias. É uma realidade. Essas coisas vão sendo transferidas biologicamente e também por meio do próprio contexto educacional em que as pessoas crescem. Agora, o fato de uma pessoa crescer num ambiente dessa maneira e receber essa carga genética que impulsiona ao pecado não significa que a pessoa precisa praticar essas obras. É por isso que Jesus está dizendo a todo momento: vocês são filhos de Abraão. De fato, Abraão legou a vocês essas tendências, mas vocês têm que saber que não precisam praticar essas obras, não precisam fazer essas coisas, não precisam proceder dessa maneira. E aqui Jesus também diz que Abraão, embora tivesse essas tendências, Abraão não praticava essas tendências. Você pode estar se perguntando: mas pastor, você acabou de dizer que Abraão praticou essas coisas. O fato é que, de fato, Abraão praticou e seus descendentes diretos também assim fizeram, mas o cômputo geral da vida desse patriarca e de seus descendentes mais diretos, Isaac, Jacó, José, Judá, evidencia que havia uma tensão forte deles, na vida deles, em relação a essas coisas, e havia sempre a vontade de não dar vazão a essas coisas. E o fator arrependimento sempre entrava em mente. Está muito claro também para nós que Abraão, como pai da fé, entendeu a palavra de Deus, acolheu essa palavra e usou essa palavra como antídoto para essas tendências. Embora aqui e ali essas tendências aflorassem na superfície de seu comportamento, mas o cômputo geral da vida dele evidencia que, embora tivesse essas tendências, ele foi liberto delas pelo poder de Deus. Agora, entenda uma coisa: o fato de um pai usar a palavra de Deus para lutar contra as suas tendências não significa que ele não vai transferir suas tendências pecaminosas para os seus descendentes. Entendem isso? Vou repetir. O fato de um pai usar a palavra de Deus como antídoto contra as tendências pecaminosas não significa que esse pai não vai transferir essas tendências para o seu filho. Porque essas tendências elas são transferidas biologicamente e até por contextos educativos, como eu disse, ambientais. A pessoa cresce nesse contexto e ela pode receber isso, e também, como eu disse, biologicamente, geneticamente. Então, o que a gente aprende com Abraão? É que ele, de fato, transferiu para seus filhos essas tendências, mas ele descobriu o segredo para resistir a essas tendências e ensinou seus filhos a como aprender a lidar com essas tendências. Aqueles filhos dele que usaram a vacina que ele aprendeu a usar, eles aprenderam a lutar contra o poder do pecado e se tornaram vitoriosos. Ainda que aqui e ali eles tenham também caído, porque todo ser humano ele está sujeito à queda. Mas nós podemos nos levantar, e a própria palavra de Deus que nos liberta também nos dá a garantia do perdão e da nova oportunidade. Então Jesus está dizendo para eles: olha, o pai de vocês é Abraão. Ele legou vocês essas tendências da mentira e do assassinato. Mas vocês não precisam proceder dessa maneira. Porém, vocês estão procedendo, ele disse para eles, porque vocês são mentirosos, a minha palavra não é acolhida em vocês, porque a minha palavra é verdade, vocês não gostam da verdade, vocês gostam da mentira. Além disso, vocês querem me matar. Ele diz: assim não procedeu Abraão. E aí Jesus diz no versículo 41 para eles: vós fazeis as obras de vosso pai. Lembra de novo que o pai aqui é Abraão até esse momento. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E aqui eles posicionam o debate da paternidade da família para o âmbito espiritual. Eles dizem: olha, você está falando que o problema é com Abraão? Não, nosso pai é Deus. Nosso pai é Deus. E eles dizem: nós não somos bastardos. E aqui, aparentemente, eles estão jogando baixo, porque eles estão fazendo uma acusação sutil de que Jesus é um filho bastardo. E ele diz: temos um pai que é Deus. Observe como que eles estão, de novo, agindo com mentira, porque quem é filho de Deus, de fato, é Jesus. E eles dizem que Jesus é bastardo e que eles são filhos de Deus. Jesus não deixa sem resposta essa acusação e diz no versículo 32, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou,
pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. No versículo 43 ele continua: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo para eles: vocês não são filhos de Deus, porque se fossem filhos de Deus, vocês iam ter os sentimentos que há em Deus, e o sentimento que há no coração de Deus é um sentimento de amor. Ele diz: eu sou filho de Deus, porque eu ajo como Deus age. Eu amo a verdade e eu amo a vida. Vocês não agem como filhos de Deus porque vocês amam a mentira e vocês amam o assassinato e a morte, vocês querem praticar isso em relação a mim. Isso está evidente, Jesus disse para eles. Observe que Jesus apresenta aqui 2 níveis de paternidade. A paternidade humana, esta que transfere para os descendentes esses componentes genéticos que formam tendências pecaminosas que podem ou não ser desenvolvidos a partir das escolhas que nós fazemos. Essa é a paternidade humana, aqui exemplificada com a paternidade de Abraão. E 2 pecados são identificados aqui, transferidos transgeracionalmente por Abraão, para os seus descendentes: o pecado da mentira e o pecado do assassinato, que eles estão aqui manifestando. Porém, há um segundo nível de paternidade que Jesus alude aqui, a paternidade espiritual. Todos nós somos filhos de pais humanos, mas podemos ser filhos de Deus. E a paternidade divina, ela transfere para nós os sentimentos de Deus, a maneira de Deus enxergar a vida e a realidade. E a paternidade divina oferece para todos nós o antídoto para anularmos os efeitos das tendências pecaminosas que nós herdamos de nossos pais. Porém, existe uma outra paternidade espiritual que Jesus identifica claramente no versículo 44. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Observe que o pai deles, ou dos judeus até aquele momento aqui no debate, era Abraão, aquele que transferiu tendências pecaminosas humanas, carnais, que todo pai transfere para os seus filhos. Porém, Jesus situa a paternidade espiritual deles no inimigo de Deus, no diabo. Ele diz: o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observe que aqui Jesus diz que o diabo tem 2 pecados graves, entre tantos, que ele transfere para os seus filhos, que é a mentira e é o assassinato. Jesus diz que o diabo é assassino e mentiroso, pai da mentira. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o problema não é a paternidade abraâmica que vocês têm, porque como qualquer pai, Abraão legou a vocês tendências pecaminosas. O problema é que vocês não querem ser filhos de Deus, porque Deus, por meio de sua palavra que liberta, transfere a vocês, ou transferiria a vocês, a capacidade de anular essas tendências pecaminosas que vocês herdaram de seus pais, de seus antepassados. Vocês, por outro lado, se filiaram ao diabo e deram vazão às suas tendências pecaminosas naturais que herdaram de seus antepassados. Vocês gostaram de serem mentirosos, de ser mentirosos e de ser assassinos. Por isso se filiaram ao diabo, que é o pai da mentira e assassino desde o início. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, meus queridos amigos: todos nós temos tendências pecaminosas. Todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Todos nós sabemos que precisamos vencer esses pontos fracos. Porém, algumas pessoas resolvem acreditar que são dessa maneira e que querem continuar vivendo dessa forma e dão vazão aos seus sentimentos, aos seus vícios, às suas vontades, aos seus desejos carnais. E vão justificar isso na sua genética, na sua história, na sua biografia, na sua genealogia, e vão esquecer que Deus tem o poder de ajudar-nos, a todos nós, a vencermos as nossas tendências. Observe que aqui Jesus está dizendo que a história da salvação e da vitória do pecado se desenvolve no contexto da família. Primeiro, da família carnal, da família material. E a nossa família é o núcleo em que o processo mais embrionário da salvação se desenvolve na nossa vida. É na nossa família que nós observamos como o drama da salvação se desenrola.
Mas existe também a família de Deus, a família espiritual, que vem por meio da palavra de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, somos feitos novas criaturas, conforme eu disse. Nós recebemos poder para vencer as tendências que herdamos de nossos antepassados e podemos ser vitoriosos. Existe um antídoto para tudo isso, ou para as nossas tendências pecaminosas. Jesus diz no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero falar a paz, por exemplo, neste momento. Os nossos filhos, eles herdam as nossas tendências. E nós sabemos quais são as nossas tendências, quais são os nossos erros, quais são os pecados que estão mais latentes na nossa vida. Esses pecados, eles aparecem em nossos filhos. Eu vejo isso na minha filhinha de 8 anos, é uma menininha maravilhosa. Mas eu percebo que as tendências que há em mim, elas estão nela. E eu fico me angustiando muitas vezes como pai, o que fazer para que minha filha seja uma vitoriosa espiritual? Como ajudá-la a superar as tendências que eu mesmo transferi para elas? Veja que dilema que um pai experimenta. Quando eu tive essa menininha, eu já era cristão e já era pastor. Por que um cristão e um pastor continua transferindo tendências e erros genéticos para os seus filhos? Isso significa, como eu disse a vocês, que ainda isso não foi anulado, nós transferimos sim para os nossos filhos. Como fazer e como lidar com essa situação? Existe um antídoto, e o antídoto é a palavra de Deus. Um pai deve lidar com seu filho da seguinte maneira: perceber as tendências de seus filhos e ajudar seus filhos a vencer pelo poder da palavra. É por isso que nós temos que colocar a palavra de Deus no centro da nossa família. É por isso que nós precisamos de menos internet, de menos mídia, de menos entretenimento e mais palavra de Deus na nossa casa, no nosso lar. É por isso que nós precisamos acordar com a palavra de Deus e dormir com ela, porque a palavra de Deus cria um ambiente que ajuda a esterilizar a nossa família das influências do pecado e esterilizar a nossa vida dessa influência. É por isso que Deus nos insiste conosco para buscarmos sua palavra. E é por isso, por outro lado, que o diabo ele atua violentamente para nos tornar desatentos em relação à influência da palavra de Deus. Aqui na nossa casa nós temos o hábito de acordar com a palavra de Deus todos os dias e dormir com ela todos os dias. E desde que minha filha, por exemplo, fez 5 anos, eu tenho o hábito de ler a Bíblia para ela, ler mesmo o texto. Até os 5 anos ela via as historinhas, histórias ilustradas, mas a partir dos 5 anos eu resolvi ler o texto para ela. E nós temos tido experiências maravilhosas com o texto bíblico. Eu me lembro, por exemplo, quando li para ela pela primeira vez, ela tinha 5 anos, a história de José. Eu deitei na cama, ela deitou do meu lado e eu comecei a ler em voz alta com uma versão bíblica contemporânea. E eu comecei a entrar tão profundamente naquela história que eu esqueci, lendo alto, em voz alta, que havia uma menininha de 5 anos do meu lado. Quando eu cheguei naquele momento em que José se revela para os seus irmãos, aquele momento completamente emocionante, eu não aguentei e eu comecei a chorar, porque o texto é maravilhoso. Toda vez que eu leio essa história, eu me emociono. E quando eu olhei para o lado, eu vi que tinha uma garotinha de 5 anos de idade, também se emocionando com a palavra de Deus, e eu percebi o poder que a palavra de Deus estava exercendo na vida dela. A gente criou esse hábito sempre de acordar e dormir com a palavra de Deus. Eu lembro que um dia ela tinha feito alguma coisa errada e a mãe dela repreendeu, falou com ela que ela não deveria fazer aquilo, e ela estava assim, bastante dura, a minha menininha, a Ana, né? Estava assim, não estava aceitando muito, e estava fazendo pirraça. E a mãe foi firme com ela, como deveria ser, e já era hora de dormir. E eu cheguei no quarto e percebi o conflito, e eu vi que ela estava emburrada, e eu disse, bom, mas a mãe tinha sido firme e corretamente firme. Eu disse, nós precisamos fazer o culto, vamos fazer o culto, e vamos ler a Bíblia. E eu estava exatamente lendo aquele texto de Êxodo capítulo 33, em que o povo havia sido rebelde no pé do Monte Sinai, Moisés quebrou as tábuas da lei, depois renovou a aliança, conferindo perdão ao povo. E eu comecei a ler o texto para ela em voz alta, e tentando pintar quadros na imaginação dela por meio da leitura, e eu sempre gosto de fazer isso. Quando é a voz de Deus, eu faço uma voz de Deus.
Quando é a voz de um vilão, eu faço uma voz de um vilão para tentar fazer a mentezinha dela pensar e imaginar aquelas cenas. E eu li aquela cena do Sinai com bastante dramaticidade para ela, e ela que estava com o coração bem duro em relação à mãe, não querendo reconhecer o pecado infantil que tinha cometido, mas a palavra de Deus foi penetrando a mente dela. E eu sempre, quando a gente termina de ler a Bíblia, eu pergunto para ela, o que você entendeu? E naquele dia eu me surpreendi com o poder da palavra de Deus. Eu olhei para o lado, ela estava meio que chorando, mas não com a expressão dura que estava, eu percebi que ela estava contrita. Eu perguntei, o que você entendeu, filha? Ela disse, pai, eu entendi que Deus me ama, mesmo quando eu erro, e sempre me dá uma nova chance. Me perdoa, mamãe. Naquele dia eu vi que a palavra de Deus é poderosa para ajudar uma pessoa a superar suas tendências e seus pecados. Que a palavra de Deus ela é realmente uma espada de dois gumes que penetra a nossa vida e nosso coração, separa juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, como diz Hebreus capítulo 12. Uma menininha estava sendo alcançada com o poder da palavra de Deus, estava sendo levada ao arrependimento por causa da palavra de Deus. Que coisa linda isso! O poder da palavra que liberta. E é esta palavra que nós precisamos colocar no centro de nossa vida e de nossas famílias, se nós quisermos ser libertos de nossas tendências. Foi isso que Abraão entendeu, porque diz o livro de Hebreus, capítulo 11, e eu vou concluir com esta passagem, Hebreus, capítulo 11, no versículo 9, é dito o seguinte a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Preste atenção nessa parte. Herdeiros com ele da mesma promessa. Este homem que tinha tendências para mentira e para o assassinato, que legou essas tendências para os seus filhos, porém, este homem se tornou pai da fé, sabendo que tinha essas tendências e mais outras. Entendeu que pela fé ele poderia anular essas tendências pelo poder de Deus. E ele, entendendo isso, ensinou seu filho Isaque a lutar dessa mesma maneira. E ensinou seu neto Jacó a lutar da mesma maneira. Por isso o texto diz que Isaque e Jacó eram herdeiros da mesma promessa que Abraão recebeu. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Há uma sequência de fé, não há uma quebra, não há ruptura transgeracional de legado de fé. O que Abraão sentia em relação a Deus, ele conseguiu transferir para Isaque. E o que Isaque sentia em relação a Deus, ele conseguiu transferir para Jacó. E Jacó conseguiu transferir para os seus filhos, especialmente Judá e José. E esses filhos foram transferidos de pai para filho, aquilo que aprenderam de seu pai Abraão, a tal ponto de que uma linhagem santa foi estabelecida e dessa linhagem veio Jesus. E é por isso que existem as genealogias de Mateus e Lucas na Bíblia, para nos mostrar que existe uma linhagem da fé, a linhagem da semente, a linhagem que, de fato, herdou de seus antepassados as tendências para o pecado, mas que aprendeu a lidar com essas tendências com o poder de Deus. E essa linhagem resultou em Jesus Cristo nascendo em carne. O texto de João capítulo 8, porém, nos ensina que não basta ser filhos carnais de Abraão. Jesus mesmo disse para eles que ele pode fazer suscitar descendente de Abraão até das pedras. Não interessa a genética. O que interessa é a fé e o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que tudo. A palavra de Deus é mais forte que as suas tendências mais veementes. Não importa quais sejam as tendências que você tem. Eu vou falar claramente, tendências à impureza sexual, tendências ao homossexualismo, tendência à heterossexualidade pervertida, tendências à impureza, tendências aos vícios quaisquer. Não importa a condição que você esteja agora nesse momento e contra que pecado você esteja lutando. A palavra de Deus é poderosa para libertar você e você pode recorrer a ela com poder. Os pais transferem para os filhos essas tendências.
Os evangélicos pentecostais vão ensinar que essas tendências são encostos demoníacos que se achegam às pessoas e que a maneira de se libertar disso é fazendo aquelas correntes de oração que eles ensinam, determinando coisas para Deus. Não é por aí. Os pais transferem, de fato, maldições pecaminosas para os seus filhos, mas o antídoto para essas tendências que nós transferimos para nossos filhos e que nós recebemos de nossos pais, o antídoto é a palavra de Deus, é a crença no poder de Deus, é tendo a palavra no coração, escondendo a palavra no coração para não pecar contra Deus, como diz o salmista. Nessa noite queria dizer para você que há poder liberado na palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Não importa quem você seja, quem foram os seus antepassados, importa o que você será e o que os seus filhos serão a partir do poder de Deus em sua vida. Quero convidar você a confiar plenamente no poder de Deus e a receber a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus em sua vida e em sua família para que a verdadeira liberdade esteja presente em sua vida e em sua família. Você vai ouvir uma música agora. E Deus vai tocar no seu coração mais uma vez. E o meu pedido a você nessa noite é que você coloque a Bíblia no centro de sua família, para que a verdadeira liberdade esteja em seu lar. Se esse é seu desejo, enquanto você ouve a música, faça um pacto com Deus de que a Bíblia estará no centro de sua casa e que a Bíblia será o antídoto que você vai usar para resistir ao pecado e que você vai ensinar seus filhos e seus descendentes a lidarem com esta vacina divina, para que você faça parte de uma geração de fiéis. E essa geração se estenda de você para muitas pessoas. E que naquele dia, quando Jesus voltar, você e sua casa estejam prontos para recebê-lo em glória e viver para sempre quando ele voltar. Seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos
que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos liberta. Senhor, coloca ela no centro de nossa vida e nos ajude, ó Pai, a tê-la sempre em nosso coração e em nossa mente, a meditarmos nela de dia e de noite, a escondê-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Abençoe nossas famílias, Senhor, e nos livre de nossas tendências. Não nos permita, Senhor, praticar as obras de pecado que nós herdamos de nossos antepassados, mas nos ajude a sermos verdadeiramente filhos de Deus e manifestarmos as obras de Deus em nossa vida e em nossa família. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma noite feliz na presença de Deus. Eu espero você amanhã. Até lá.